A paz do Senhor, graças a Deus, estamos iniciando mais uma vez aqui no canal do Pastor Edivaldo a proposta de estarmos comentando as lições bíblicas e desta vez o segundo trimestre deste ano de 2019, as lições bíblicas jovens, que tem por tema geral a cobiça e o orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. E nós estaremos nesta oportunidade estudando, analisando e comentando juntamente com os irmãos a lição de número 2, que tem por título Nem pobreza nem riqueza, mas o necessário. E o objetivo desta lição ela traz uma análise para nós refletirmos pelo menos dois aspectos, como trabalhar com os bens, com os tesouros, com os valores da vida, enfocando mostrar qual era a perspectiva financeira no Antigo Testamento e refletir a respeito da prosperidade financeira dentro da perspectiva cristã. Razão pela qual a lição ela vai tomar dois textos bíblicos como base. O primeiro é Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 6, aonde ele vai abordar que a bênção de Deus relacionada às finanças, da onde nós podemos usufruir ou obter os recursos necessários para a manutenção da vida, ele vai dizer que isso está atrelado à bênção de Deus ou aos cuidados que Deus tem para com os seus filhos, quer no campo, quer na cidade. Depois, Mateus capítulo 6, um texto que está inserido também no conhecido Sermão da Montanha, onde ele vai fazer um contraponto entre tesouros da terra e tesouros do céu. Então, a verdade prática, ou texto do dia, melhor dizendo, ele é extraído lá do capítulo 6 de Mateus, versículo 21, que vai nos dizer: porque onde estiver o vosso coração, aí também estará o vosso tesouro. Aonde estiver o vosso coração, aí também estará o vosso tesouro. E a síntese, ou você pode resumir toda a lição nesse seguinte pensamento: o dinheiro pode se tornar um Deus ou um instrumento de bênção. Tudo vai depender da forma do que o crente o utiliza. E para o utilizar corretamente, nós precisamos ter a perspectiva correta da utilização das finanças e ter também, por outro lado, a perspectiva correta da vida cristã no mundo em que nós vivemos. Então, quando nós olhamos lá o texto de Deuteronômio, capítulo 28, dos versículos de 1 a 6, nós podemos destacar que ele mostra que a bênção de Deus na vida da pessoa, ela é suficiente para prover todas as coisas. Isso está relacionado ao crente a guardar ou a observar os mandamentos de Deus. Então, a Bíblia vai estar dizendo que, nesse sentido,
Deus prove, ele é o provedor de todas as coisas. Se você estiver na cidade, se você estiver no campo, ao entrares e ao saíres. E comparando este pensamento de Moisés, quando ele ordena esta bênção sobre o povo de Israel, a carta aos Filipenses também ela vai demonstrar que Deus conhece e cuida do nosso estado, o estado de cada pessoa, a condição em que ela está vivendo. Independente do local, se ela está no campo, está na cidade, se ela está numa cidade com maiores recursos ou com menos recursos, isso independe, a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Uma outra coisa que Paulo também ele destaca na carta aos Filipenses é que Deus conhece e cuida dos nossos negócios. Deus ele tem o controle de todos os nossos negócios, como nós gerimos esses negócios, e a bênção dele está também nesse quesito. E por outro lado, também na carta aos Filipenses, Paulo mostra que Deus conhece e cuida das nossas necessidades, ou seja, Deus sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabe do nosso estado, dos nossos negócios e das nossas necessidades. Então, quer dizer, quando nós pegamos aqui a prosperidade no Antigo Testamento, com o pensamento de Paulo, que vai dizer que a prosperidade ela está atrelada à obediência a Deus, e as bênçãos da prosperidade são consequências naturais na vida do cristão, e bem-aventurado quem mantém a sua integridade em todo o tempo. Mas para isso, o cristão, o salvo, a pessoa que obedece a Deus, em primeira instância, ele tem que ter a noção de que a vida cristã, ela ou a vida com Deus, ela é regida partindo dos princípios que Deus estabelece, que Deus estabelece. E uma das coisas que nós podemos perceber na palavra de Deus, que o homem, ele é sempre alvo das bênçãos de Deus. Sempre foi e sempre será alvo das bênçãos de Deus. Quando nós olhamos lá no ato da criação, uma das providências, a primeira providência que Deus tomou quando criou o homem foi abençoar. Diz que a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a imagem e semelhança de Deus o criou e o abençoou. E nesta bênção, ele tinha a bênção da frutificação, da multiplicação, do domínio sobre a terra. O pecado comprometeu essas questões. Daí nós podemos perceber também que por ocasião do dilúvio, quando Deus dizima a humanidade e reduz só a família de Noé, e quando Noé e seus filhos têm a incumbência de repovoar a terra, a Bíblia diz que Deus abençoou a Noé e aos seus filhos, e esta bênção estava condicionada também a frutificar, a multiplicar e encher a terra. E quando você analisa essas questões, nós vamos perceber então que há uma preocupação de Deus, que a pessoa que propõe a obedecê-lo usufrua daquilo que ele tem dado ou aquilo que ele tem estabelecido. Então quer dizer que a vida do cristão ela deve ser regida pelas bênçãos de Deus. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3,
nós vamos encontrar o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer que, a partir do momento em que a pessoa ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é alvo de todas as bênçãos espirituais ou todos os favores que Deus ele propõe ao homem está inserida nestas bênçãos espirituais em Cristo, em Cristo. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele desdobra este pensamento na segunda carta que ele escreveu, capítulo 1, versículos 2 e 3, ele vai dizer o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Tá? Então nós temos todas as bênçãos espirituais, e essas bênçãos espirituais têm tudo do que diz respeito à vida e à piedade. Então isso é muito interessante e o cristão ele precisa ter noção disso. Entretanto, como o ser humano ele tem que conviver com a natureza caída, ele vai ter aí um problema, que é o tema geral, que é a visão geral da lição, no que diz respeito ao desejo da carne, ao desejo dos olhos e a soberba da vida, que podem serem fatores preponderantes de domínio e de diretrizes da vida. Tá? E aqui vai entrar algumas questões de abordagem da vida do ser humano e das motivações, se elas são corretas ou se elas são erradas, em relação à riqueza e ao dinheiro, que é basicamente o que nós estamos tratando aqui, é porque nós precisamos ter a visão, primeiramente, teológica da humanidade, ou dos propósitos de Deus para a humanidade. E haja vista que o ser humano, e até mesmo o cristão, ele só tem uma abordagem mais biológica da vida, psicológica, social e culminando com a financeira. Por quê? Nesse aspecto biológico, ele se preocupa com a multiplicação das gerações, ele se preocupa com o que há de vestir, com o que há de comer, com a moradia, ele se preocupa com o desenvolvimento intelectual, e nesse envolvimento intelectual vai ter um impacto na sua vida social, e a vida social ela cobra que geralmente a sociedade ela se divide da classe alta, da classe média, da classe baixa, e os da classe baixa muitas vezes vivem nas raias da miséria. Os da classe alta acumulam muitas riquezas, mas o homem ele precisa ser visto dentro da perspectiva teológica, ou daquilo que Deus espera dele. É por isso que em Deuteronômio, o Moisés ele vai transcrever o desejo de Deus, a proposta de Deus para a comunidade como um todo, e o desejo dele é exatamente este: e será se ouvires a voz do Senhor, teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que te ordeno hoje, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aqui Deus não estava falando para um grupo seleto da nação de Israel ou para uma tribo específica. Ele estava falando para para toda a nação, para todas as tribos, para todas as famílias, para todos os clãs e para cada ser individualmente. O desejo de Deus é que todas estas bênçãos pudessem alcançar a cada pessoa dentro do contexto de Israel. Então Deus disse que cada pessoa ela poderia ser bendita na cidade, no campo, o que eles viessem a produzir, as suas famílias seriam benditas e assim por diante. Então nós precisamos ter a noção correta de nós não sermos movidos, simplesmente pelos interesses financeiros, porque parece que ele vai solucionar, vai trazer harmonia, tanto na questão da vida no sentido biológico, psicológico e social. E muitas vezes nós esquecemos da proposta ou do pensamento de Deus, da doutrinação de Deus para a vida humana. Então é a razão pela qual o comentarista da lição, quando ele vai dizer aqui, nem pobreza e nem riqueza, mas o necessário, e aí você vai pensar, o dinheiro ele é necessário em que áreas da nossa vida? Se nós formos pensar por esse viés, o recurso financeiro, as finanças, ela é importante em todos os segmentos da nossa vida. Ela é importante para a questão da alimentação, do vestuário, da moradia, da formação. Porque para você ter uma boa formação, você precisa investir em estudos, em faculdades, em mestrados, em pós-graduação, doutorado e assim por diante. Você precisa de investimentos. Se você é uma pessoa autônoma, se você é um assalariado, você precisa ter um recurso, um retorno à altura do seu trabalho. Então nós vamos perceber que debaixo da vida, tá, é necessário que haja um equilíbrio, tá? Nem pobreza e nem riqueza, mas o necessário. Porque o textuário vai dizer, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então Jesus, ele nesta reflexão, nesse ensinamento que ele faz em Mateus capítulo 6, de 19 a 24, ele faz um contraponto para que os seus ouvintes pudessem ter uma visão correta da vida terrena com perspectiva da vida eterna, Vejam só os versículos 19 e 20 e 21, Jesus ele faz a seguinte abordagem: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tá? Então, Jesus,
ele vai mostrar aqui que a importância da vida é estarmos centrados nos valores celestiais ou nos tesouros celestiais e não nos tesouros da terra. Jesus ele não está condenando aqui a pessoa ela ter recursos, ser e muitos recursos. Ele não está condenando isso, mas o que ele está dizendo aqui é que a pessoa ela não pode colocar o seu coração, ele não pode colocar a sua alma, tá? Exatamente no tesouro ou nos recursos terrenos, a ponto de comprometer os valores eternos. Ele não pode fazer isso. Então, não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Porque ele vai dizer, porque aonde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. A pergunta é, onde está o vosso tesouro? Depende do coração, ou depende da visão que nós vamos ter das coisas celestiais. Ou seja, de como pensamos acerca do assunto. Qual é os sentimentos que temos a este respeito e quais são os tesouros em que as nossas vontades elas estão concentradas. Eu demando mais, eu concentro mais o meu pensamento, os meus sentimentos, as minhas vontades nos tesouros da terra ou nos tesouros do céu? Aonde está o meu coração? É exatamente isto que o escritor, que o comentarista, ele está querendo dizer. Nem pobreza e nem riqueza, mas o necessário para esta vida. E depende muito de como nós olhamos, depende muito de como nós enxergamos a vida. A vida. Se eu tenho simplesmente um olhar humanista, terreno, eu vou ter mais ou menos aquela visão que Ló ele teve quando ele se separou do seu tio Abraão. A Bíblia diz que Ló ele levantou os seus olhos e viu as campinas do Jordão, que era regada, que era como um jardim do Éden, e ali ele pensou, os seus sentimentos voltaram para lá e toda a sua vontade foi para lá. Porque ali ele imaginou, não obstante os habitantes de Sodoma e Gomorra serem grandes pecadores contra Deus, mas ele imaginou que mesmo assim ele teria condições de desenvolver toda a sua vida, a sua família. Mas é interessante que tudo que ele conquistou, tudo que ele acumulou ao longo dos anos, ele perdeu em fração de dias, quando Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra, e ele precisou sair às pressas e levou só os seus pertences pessoais, perdendo assim todo o seu investimento. E nós percebemos que muitas vezes as pessoas são acudidas ou são alcançadas por catástrofes ou por desequilíbrios econômicos e que ela acaba perdendo tudo aquilo que ela construiu ao longo dos anos, tá? Então a ideia que Jesus ele transparece aqui ou que ele deixa fluir aqui é a seguinte: por que o ser humano tem a necessidade de buscar a prosperidade financeira a ponto de comprometer os valores eternos? Porque nós vivemos exatamente isso no tempo, mas com vistas à eternidade.
tá? Então, nós somos passageiros aqui, a nossa vida ela se encerra aqui e tudo aquilo que juntamos e tudo aquilo que aqui acumulamos vai ficar para familiares ou existem casos que as riquezas, que o acúmulo de bens das pessoas ficam para o Estado, porque a pessoa não tem herdeiros ou às vezes ele não passa isso de forma adequada. Tá? Então a vida humana, do aspecto geral, o indivíduo e a família, ela tem necessidades imprescindíveis para a vida. E nesta preocupação, nós precisamos nos ocupar tanto das coisas temporais como das coisas eternas, como eu disse. Tá? Então existem coisas necessárias que são comuns, como comida, vestimenta, moradias, outros tipos de preocupações, como estética, ética, social, política, cognitivas. Umas são urgentes e outras são urgentíssimas. E existem preocupações que existem um foco total. Tá? Então, dentre todas as preocupações, a preocupação que tem que ter o nosso foco total é a preocupação última, que podemos dizer assim, que é a preocupação com a vida eterna, com a vida eterna. Mas existem pessoas que vivem agonizando entre o que nós podemos dizer aqui dos desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida que ela não consegue administrar. Mas Jesus ele vai dizer que há possibilidade sim do cristão ele desenvolver bem e administrar bem estas questões quando ele vai dizer no versículo 22, porque ele vai dizer o seguinte, no versículo 21 porque aonde estiver o vosso coração, aí também estará o vosso tesouro. Daí ele vai dizer qual é o olhar que nós devemos ter diante destas questões, tendo em vista os tesouros da terra, tendo em vista os tesouros do céu. Tá? Então, o versículos 22 e 23, ele vai dizer o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que existem pessoas que, mesmo imaginando que são bons cristãos, mas o maior foco dele é os tesouros terrenos e que se concentra mais no financeiro. Porque eu preciso ter recurso financeiro para poder saciar o desejo da carne, saciar o desejo dos olhos e também satisfazer a soberba da vida. Mas a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons ou se os teus olhos forem maus. Aqui existe esse contraponto também que Jesus coloca. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Efésios capítulo 1 e versículo 18, quando Paulo ensina da verdadeira visão que temos que ter da vida espiritual, da salvação e com todos os seus benefícios, tanto no aspecto eterno e temporal, ele diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da herança dos santos. Então ele ora para que que seja iluminado os olhos do entendimento, tá? Então, assim, se os teus olhos forem bons, então eu tenho que olhar com o entendimento da perspectiva do Espírito Santo, da visão de Deus, da vontade de Deus. Então, os olhos do entendimento, ele precisa ser iluminado para que venhamos saber
ou ter o conhecimento e como direcionar a vida de forma correta. E lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e 18, quando Jesus ele censura uma das igrejas da Ásia, ele vai dizer assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Isto era uma análise que eles avaliavam que quanto aquilo que os olhos, aquilo que a carne desejava, que a natureza carnal desejava, eles não tinham falta de nada. Daquilo que os olhos viam e avaliavam como certo, eles não tinham falta de nada. E também a soberba da vida, ou seja, a vida deles sobejavam de tudo que eles queriam e que eles desejavam. Mas quando eles disseram que de nada tinham falta, a análise de Cristo é esta: não sabes que és desgraçado, miserável, pobre e nu? E ele vai dizer: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a tua nudez, e unja os teus com colírio para que veja. Você percebe aqui que no aspecto espiritual, Deus ele satisfaz todas as necessidades da igreja, do indivíduo e da comunidade também. Então nós precisamos ter a noção correta disso. E Paulo ainda, na carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele faz um alerta aos obreiros, que é um alerta também a todos os cristãos, dizendo porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, então a cobiça ela está relacionada ao dinheiro, e o orgulho também. Diz que nesta cobiça alguns se desviaram da fé ou perderam a visão correta, deixaram de colocar o coração nos tesouros celestiais e canalizaram todo o seu esforço, pensamento, desejo, vontade nas coisas terrenas. E diz que tais pessoas são transpassadas com muitas dores. Então, quando nós pegamos essa palavra aqui, amor ao dinheiro, tá? A ideia que Paulo está querendo aqui é simpatia pela prata, desejo pela prata. Naquela época, a maioria das moedas correntes financeiras que corriam, eram feitas de prata. Então é por isso que o amor ao dinheiro, quando você pega a palavra grega ali, é filagúria, tá? Ela tem esta ideia, simpatia pela prata ou amor do dinheiro, que a pessoa que tem essa tendência, ela tem duas duplas inseparáveis, dois companheiros ou duas companheiras inseparáveis, que é a cobiça e o orgulho. E Jesus não, em tese, quando nós olhamos o ponto 2 aí, do aspecto geral, ele não condenou a riqueza, mas ele condena ter o dinheiro como um Deus, como uma busca incansável em detrimento dos valores celestiais. Tá? Então, o que nós podemos, concluindo aqui, podemos pensar o seguinte: o material ele deve estar subordinado ao espiritual. Tá? Então, o bem-estar financeiro ele deve estar subordinado ao nosso bem-estar espiritual. Primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas em nossa vida. A direção certa ou errada para a escolha do objetivo do coração, ela é determinada pelos olhos, que é a candeia do corpo. Então vai depender da forma que eu vou enxergar, da forma que eu vou olhar para estas coisas, e por isso eu preciso ter os olhos do meu entendimento iluminados pelo Espírito Santo, tá? E para isso
temos o colírio celestial, o doutor Jesus Cristo, ele vai diagnosticar e vai aplicar corretamente o colírio espiritual para que tenhamos a visão correta das coisas. O bom ou mau uso do dinheiro é determinado pelo estado do coração, ou seja, é pela visão ou pela maneira que nós vamos olhar a vida. O que é mais importante nesta vida terrena? É só o bem-estar que o dinheiro ele proporciona? Precisamos ter cuidado com isso. Então, o valor, quando você começa a analisar, o valor da pessoa, ele é definido pela qualidade do objeto que ela ama ou ou a quem ela se consagra. Ou se você se consagra aos tesouros da terra, ou à busca dos tesouros da terra, então esse será o seu Deus. Se você busca os tesouros celestiais, então pressupõe que Deus, o Senhor, o Criador do universo, é o seu Deus. E ele tem uma fórmula correta de abençoar a tua vida em qualquer circunstância que você possa estar vivendo. Então, o que nós vamos concluir aqui é o seguinte: a dedicação a um exige a exclusão do outro. Então, Jesus ele vai dizer, não junteis tesouro na terra. Então, se a busca sua é tesouros na terra, então necessariamente você vai excluir a busca pelos tesouros eternos. Agora, se você busca os tesouros eternos, guardar os mandamentos de Deus, uma vida consagrada a Deus, então necessariamente as bênçãos de Deus elas vão te alcançar, porque a fórmula de Jesus é: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E aí você pega o que vem a ser acrescentado na nossa vida é aquilo que está no capítulo 28, de 1 a 6 de Deuteronômio, né? Será abençoado no campo, na cidade, bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da terra, o fruto dos animais, das tuas vacas, dos teus rebanhos, do teu cesto, da tua amassadeira, ao entrares e ao saíres, a bênção de Deus estará nos acompanhando. Então, o conselho desta lição que nós acabamos de estudar aqui é que o nosso coração precisa estar em Deus como o bem maior desta vida, o maior tesouro desta vida, que Ele se preocupa em nos abençoar, tanto no plano terrestre, como também no plano celestial. Então, cobiça e orgulho, os desejos desenfreados da carne, os desejos desenfreados dos nossos olhos e a soberba da vida, esta trinca não é boa para a vida do jovem. O jovem precisa administrar bem estas questões. Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.